Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Daqui a pouco nós vamos ter a live com a Joana Novaes. Olá, homem amarelo. Que ótimo. Estelo. Estamos aqui aguardando a Joana entrar. Olá, pessoal que está entrando. Vou aguardar mais um pouquinho. Hoje nós marcamos uma live com a Joana Novaes. História, seja bem-vindo. O Guga. Eu mandei um convite aqui para a Joana, vamos ver. Olha que a Joana já entrou. Olá, Olá, coisa boa. tudo bom? Ops, estava com um certo probleminha de conexão, mas foi. Nossa, que Ó, maravilha. aqui, já peguei Vamos aqui até lá. a minha bebida aqui para comemorar, celebrar a nossa live do Que, Caicó. del- que delícia. Pois é, vou me apresentar aqui rapidinho para você começar. Boa noite, meu nome é Clóvis Aladinho, sou da cidade de Caicó, e há 3 anos eu criei, junto com um amigo meu, Marcos, o primeiro salão de artes visuais de Caicó, um espaço dedicado aos saberes, às artes visuais, no intuito dessa troca, né, de informação não apenas visual, mas de trazer suportes da arte contemporânea, como a videoarte, a videoinstalação, sair da ideia das artes visuais da pintura, né, entrar para a fotografia e trazer suportes contemporâneos. Tudo isso atrelado ao conhecimento e à vontade, a troca de conhecimento e a vontade de tornar a cidade mais contemporânea, de trazer o pensamento também das artes contemporâneas, de fugir do representativo. E esse ano o salão não ia existir, praticamente com essa pandemia, né? A gente estava tão preocupado que esqueceu. E surgiu o convite de fazer de uma troca de comunicação, de ensinamentos. E aí surgiu a ideia de fazer uma masterclass. E eu, confinado, vi o quanto a gente estava tendo diálogos e o quanto eu tinha respostas de mim mesmo, né? E me lembrava muito uma cadeira que eu paguei no meu mestrado chamado autorretrato, né? E aí eu pensei, vamos trabalhar o autorretrato. E tentei
procurar artigos, textos que resumissem um pouco, para não estender tanto. E aí me deparo com um artigo da Joana Novaes, né, um artigo escrito há aproximadamente 7 anos, mas super contemporâneo, onde ela resumia desde das questões, vamos dizer assim, filosóficas, as ilustrações que ela fazia com os artistas, com a Nan Goldin, com a Sophie Calle, a Orlan, artistas que eu estava apresentando a essa garotada. Né? E a surpresa foi maravilhosa ao entrar em contato com a Joana, ela aceitar o convite para uma conversa que aparentemente duraria meia hora, que acabou durando mais de 3 horas. Os meninos ficaram completamente apaixonados, assim, saíram dessa masterclass zonzos, né? Impressionados com a bibliografia, com as referências todas e sabendo que era possível, né, fazer esse autorretrato, né? E aí eu quero apresentar a vocês a Joana, que está aqui. Eu quero que ela se apresente, né? Ela vai falar um pouco dessa experiência que teve com a gente aqui, numa cidade do interior, no sertão do Seridó, do Rio Grande do Norte, né? E que para a gente foi incrível. Joana, só antes de você falar, nós temos aproximadamente umas 7 perguntas, né? Que ao longo da nossa conversa eu vou distribuindo isso, né? Dos meninos, que também estão super ansiosos. Boa noite. Ok. Preparada aí para a sabatina. Boa noite. Primeiramente, é uma alegria estar aí com vocês novamente, né? Fazer uma pequena retificação, Aladim. Esse artigo é antigo, ele é fruto de uma exposição que é com o mesmo nome, né? Que aconteceu no CCBB, no Rio de Janeiro, há 13 anos atrás. Então, daí a gente vê como a questão ela é atual, né? Ela não prescreveu, e muito pelo contrário, né? Em termos de software, de tecnologia da imagem, a coisa só se sofisticou. Na época a gente estava engateando e já foi um sucesso absoluto. Para quem... Vili! Para quem não sabe, vou dar uma brifada rápida aqui. Esse artigo ele é resultante de um debate que eu participei, então, nessa exposição chamada Autorretrato Falado, organizada pelo Jair de Souza, que é, para quem também não conhece, um publicitário, um fotógrafo, né, bastante conhecido. E Jair em parceria, e aí vocês vão me desculpar porque eu sempre tropeço nessa parte, em parceria com outro professor, um professor da PUC-Rio, se não me engano, ele é da engenharia, criaram um software aos moldes do que é usado na polícia, né, para ajudar as pessoas a fazerem o autorretrato, no caso, né, de criminosos, mas criaram então esse software especificamente para essa exposição no CCBB, que foi um sucesso estrondoso, mas que ao invés das pessoas, né, tentarem retratar ou reproduzir o perfil facial de criminosos, elas deveriam reproduzir, retratar e criar o próprio perfil. Ou seja, né, elas tinham ali um banco de dados onde era possível acessar, fazer uma composição, uma bricolagem, né, com várias possibilidades, né, de olhos e bocas e narizes, enfim, de compor o próprio rosto. E aí, desde essa época, então a tônica já era, eu digo desde essa época, porque é a questão, né, dos ideais estéticos, né, de como é que a gente se apropria da nossa imagem corporal e como é que nesse processo de subjetivação há aí um hiato, né, entre a forma como a gente gostaria de ser, e que em psicanálise a gente chama o nosso ideal, né, de ego, e como nós somos de fato, né, esse confronto ali diário com o espelho, e enfim, para usar uma terminologia psicanalítica, né, como se dá essa castração, né, essa imagem que o espelho nos devolve falhos, e enfim, né, cheios de defeitos. Pois bem, o barato, o legal, só para contextualizar, porque em cima dessa reflexão, desse sucesso ali estrondoso, da exposição, né, idealizada e com curadoria do Jair,
que eu escrevi esse artigo, porque participei de um debate. Então, o contraste, vejam bem, né, entre a forma como as pessoas gostariam de se verem retratadas e, de fato, como elas, né, eram, se é que a gente pode colocar dessa forma. E o mais curioso, que eu acho que é importante ressalvar, normalmente, com raríssimas exceções, quando a gente confrontava, né, com as escolhas que a pessoa fazia, como é que ficaria o rosto dela, ficava um monstrengo, né? Ela fazia ficava um Frankenstein. Então, o rosto dela era muito mais harmônico do que aquilo que ela julgaria que seria a versão ideal, melhorada, enfim, aprimorada dela. Então, acho que isso aí é uma das tônicas, digamos assim, um pontapé inicial para a gente pensar. Essa imagem do sujeito diante do espelho, como é que ele vai lidar, né, com o fato de ser falho, não ser perfeito, como é que ele lidar, por outro lado, com essas exigências, com esse imperativo presente, uma série de discursos sociais dominantes, com o fato, o melhor, reduzido, né, isso tudo sintetizado numa máxima que pode ser bastante cruel, se a gente analisar ali no detalhe, na filigrana, que é a ideia de que só é feio quem quer, né, com N possibilidades. Hoje em dia, então, né, N possibilidades tecnológicas, e por tecnológicas a gente deve entender não só as tecnologias ligadas à imagem no tocante, né, o uso que a gente faz das tecnologias, sobretudo numa sociedade em rede, mas, sobretudo, a tecnologia associada à medicina estética. Então, é isso que vai ancorar todo esse imaginário social que, de alguma maneira, diz para o sujeito massivamente, ou seja, é um discurso subliminar que vai, né, assodando, atravessando, quando eu digo sujeito, todos nós, tá, gente? Diariamente, com a ideia seguinte: bom, você só está assim porque você quer, você não tem que conviver com defeito nenhum, você pode mudar. Isso tudo é muito mais democrático, né? Está ao alcance de todos, você pode parcelar, etc, etc. Bom, então, esse é basicamente o que foi o tipo de debate que suscitou, né, a ideia de tecnologias que há 13 anos atrás já despontavam ali de uma maneira muito promissora, com a ideia de algo que é um valor na cultura contemporânea, que é o aperfeiçoamento constante, tá, da imagem, da aparência. Ou seja, dentro de um outro discurso mais, como é que eu posso, significativo ainda, no que a gente entende que sejam os discursos que vão definir esse sujeito contemporâneo, que é o corpo enquanto um valor capital. Bom, fechamos esse primeiro tempo, essa disposição, o autorretrato falar de 13 anos atrás. Tem esse meu artigo, o Aladim já explicou brevemente como é que ele teve acesso, né? Via mestrado, Lisboa, Parará. E aí chegamos nos dias atuais. Como é que isso se atualiza hoje em dia? Bom, não é novidade nenhuma, né, para ninguém, que de lá para cá as tecnologias só se sofisticaram, aprimoraram, né? Que esse imperativo não aliviou, né? Imperativo no tocante à beleza e à juventude enquanto valor, e certamente a magreza também. Então, o que a gente tem, que não tinha na época, era agora uma profusão de apps, né? Que a gente entende que sejam de aperfeiçoamento da imagem. Mas não só isso. Esses apps estão disponíveis no mercado porque eles, de alguma forma, ou em grande medida, espelham os valores, as normas e os costumes dos nossos tempos. E quais são essas normas, quais são esses valores, quais são essas práticas? São práticas que nos indicam, que nos informam que o nosso valor reside, então, na nossa aparência. Aquilo que se convencionou, ou melhor, né, vamos dar o nome aos bois aqui. Convencionou-se, já tem um nome próprio, né, que é um filósofo chamado Jean Baudrillard, já no início da década de 70, que por sua vez estava dialogando com outro filósofo chamado Guy Debord, que já havia escrito um livro chamado A Sociedade do Espetáculo, e que então pensava já na época, ou seja, a gente está falando de alguma coisa com mais de 50 anos, tá? Quais eram os modos de subjetivação
como é que o sujeito se percebia e usava e se subjetivava diante de uma sociedade de consumo. E todo o valor da imagem enquanto, né, no sentido, no seu lugar, o seu valor, vamos colocar dessa forma, de fetiche, tá? E é nessa esteira que é importante a gente entender o corpo enquanto um locus, o corpo enquanto um valor, um capital que vai gerar, né, uma moeda de troca valiosíssima. Ele só faz sentido ou ele se potencializa enquanto discurso na medida que o sujeito que o irá consumir num só tempo, objeto a ser consumido, tá? E consumidor. Então, é isso aí que vai criar, digamos assim, as bases, o solo fértil para a gente pensar não só no culto ao corpo, na sociedade de consumo, no valor da imagem, numa sociedade, né, do espetáculo, num fenômeno nomeado pelo Baudrillard chamado de moralização da beleza, um fenômeno social importantíssimo para a gente entender por que a beleza vira um projeto moral, né? Aquilo que eu sempre digo e repito, ela deixa de ser um direito, passa a ser um dever, e na hora que você transforma o projeto, esse protocolo corporal da aparência, numa questão de caráter, você cria, você legitima, e obviamente, né, um discurso e cria um imaginário social de exclusão socialmente validada. Ou seja, você vai dizer, sem culpa, né, que os feios são párias. E os feios estão assim porque eles querem. Porque tem muita coisa à disposição para não fazer nada. Então, você subtrai do sujeito o direito que ele tem, e isso deveria ser um direito, né, inalienável, se a gente entender toda essa questão que eu estou tratando aqui, dando esse sobrevoo, essa pincelada, como algo da pauta, não só da ação afirmativa, mas de direitos humanos. Quando você afirma, subliminar ou ostensivamente, que o sujeito deixa de ter direito de exibir, de ostentar o corpo que ele quer ter, né? Quando isso gera acanhamento, constrangimento, cerceamento, né? Quando ele passa a ser coibido, quando então o seu corpo e a sua aparência passam a ser normatizados, regulados, você está, né, fundamentalmente extraindo do sujeito algo que é básico, fundamental na sua possibilidade de circulação, né, pela polis, pelos espaços, né, associativos, e está certamente gerando, para além, né, dessa opressão, daquilo que Foucault diria que é a docilização, né, dos corpos, você está gerando um adoecimento em massa. Tá? Você está criando uma massa ali de excluídos, de pessoas que têm na própria aparência, que tem, né, na forma dos seus corpos, em última análise, a sua existência deixando de ser legitimada. Então, você vai criando uma massa de transgressores, de marginais, de excluídos. Isso é muito grave, né? Isso não é pouca coisa. Então, é contra isso, ou no que a gente entende que sejam movimentos de insurgência e resistência a esse discurso de normatização dos corpos, que tem que você vê, né, na última década, pipocar uma série de movimentos de ação identitária e ação afirmativa, ou seja, de sujeitos que levantam uma bandeira e vão dizer que ninguém, nenhum Estado, enfim, nenhuma instituição pode dizer para ele qual o corpo que ele deve ter, que ele pode ter. E, sobretudo, que isso não pode ser um dispositivo, como já afirmava Foucault, um dispositivo de poder e de exclusão social. Gerando uma série, então, de prejuízos nefastos, que é o que essas pessoas reivindicam, tá? Na vida desse sujeito em vários âmbitos, no âmbito amoroso, no âmbito do trabalho, no âmbito das sociabilidades. Então, só para a gente dar uma contextualizada, o que são, né, qual é o solo fértil onde vicejou esse discurso do culto ao corpo,
onde, igualmente, né, se estejou atendendo a uma demanda, tá, de mercado, toda essa tecnologia ligada à imagem corporal, incorporada, inclusive, pela ciência, e, ao mesmo tempo, né, os movimentos de resistência, de insurgência, as reações do sujeito em face desse tipo de ditadura, se a gente quiser, né, para usar um termo bem batido, mas que, né, se a gente está falando de opressão, de resistência, de militância, é pertinente, né, é adequado a gente usar. Então, nesse Aladim, né, e todo mundo que está aqui ouvindo a gente, é esse o caldo cultural que vai propiciar, favorecer as chamadas até doenças da beleza, né? Pensar o sujeito contemporâneo tendo no corpo a sua forma primordial de adoecimento e também de expressão. Porque quando a gente pensa, e aí eu acho que aí é o recorte mais específico, né, dessa live, e foi também na Masterclass, quando a gente pensa na expressividade, digamos assim, né, desse sujeito contemporâneo, você vai pensar nas marcações corporais, você vai pensar num outro uso que é feito da tatuagem, por exemplo, que não é o seu uso originário. Você vai pensar no corpo, né, e na superfície corporal intimamente ligada à questão da memória. Você vai pensar nesse corpo como uma tela. E a gente só pode pensar no corpo como uma tela, ou pelo menos com a incidência que a gente vê esse corpo, né? Essas diversas formas de expressão do corpo, quer seja para adoecimento, quer seja pela via sublimatória da arte, né? Ou seja, pela manutenção da saúde mental. Mas é também através do corpo que o sujeito vai marcar o seu lugar de pertencimento. Qual é a minha tribo, qual é a minha praia, quais são os meus padrões de consumo. Isso é muito interessante, porque o corpo vai te dando uma cartografia de quem é aquele sujeito. Porque, claro, uma sociedade de consumo, esse corpo também, enquanto objeto de consumo, ele deve ostentar uma série de signos que vai nos ajudar a localizar esse corpo também numa certa pirâmide, né, social, ainda que a gente saiba que na contemporaneidade essa pirâmide está muito mais horizontal. De qualquer maneira, é através dessa leitura, e isso aí não estou dizendo, não sou eu que estou dizendo, só estou aqui reportando de uma maneira bastante grosseira o que a antropologia clássica já nos informa, né? De uma tribo indígena a um sujeito médio comum das camadas urbanas. Você olha para o sujeito, a primeira análise que a gente faz, a primeira decodificação e deciframento que a gente faz é através da aparência. Estúpido é quem acha que o corpo e a aparência não são importantes. Estou falando isso por ter essa máxima, né? As pessoas às vezes se equivocam e acham que é uma leitura rasa, né? Ou preconceituosa. Não. Os antropólogos já estão aí afirmando isso há décadas, né? Aliás, não só os antropólogos, Lévi-Strauss já afirmava isso, que o corpo é a forma mais sofisticada de você aferir o grau de sofisticação de uma cultura. O corpo é um dispositivo, né? E é através do corpo que você vai identificar uma série de questões simbólicas, uma série de tabus, práticas de consumo, e, enfim, costumes, normas, né? Ou seja, você vai poder radiografar aquela cultura através dos corpos. Né? Então, assim, a arte, ela entra aí, só para eu encerrar aí essa minha longa explicação, ela entra como um dispositivo e um ferramental, né? Algo que o sujeito pode se valer nas diversas formas de expressão, né? E afirmação de si, sobretudo. Eu lembrei do Oscar Wilde, né, que tem aquela máxima, né, dele, que é só os tolos julgam pela aparência. A gente está aqui com as perguntas, né? E a gente vai começar agora com o Custódio, né? Ele estava presente como artista convidado da nossa Masterclass. E vamos lá. Tudo bom, Custódio? Prazer. Boa noite. Boa noite. Olá, Clóvis. Olá, pessoal do Salão de Artes Visuais de Caicó, internautas, todos ligados, os alunos principalmente fizeram um brilhante trabalho de vídeo instalação, achei muito importante, muito bonito o que aconteceu aqui durante esses festejos de Santana e também no Salão de Arte, que foi um marco para a nossa cidade,
Não sei o que é que a gente vai fazer com essas informações e com esse trabalho. Mas, diante de tudo que eu vi, de tudo que eu escutei, e das conexões que esse sertão tem com o resto do planeta. Custódio, você pode falar um pouquinho mais alto? Eu não estou conseguindo ouvir. Eu queria saber muita coisa. Quem não está na mídia está vivo? Quem não tem uma like hoje, uma curtida, está vivo? A satisfação da gente diante dessa imagem toda, dessa sociedade de espetáculo, dessa exigência da produção, onde é que fica diante do realizar artístico? A gente é dependente dessas curtidas, dos comentários, das visualizações, e a gente também tem medo dessas curtidas e dessas visualizações, porque gera um tipo de ansiedade ou de expectativa para uma nova exposição. Então, acredito que a gente fique meio doente, né, meio apavorado com o futuro de tudo isso, de todas essas tecnologias que nos mostram um caminho que a gente não sabe para onde é que vai. Eu não sei para onde o meu trabalho vai, para onde a minha exposição vai. Eu não sei o que é feito dessas imagens todas compartilhadas na nuvem. Que essa nuvem existe, ela está por aí, mas a gente não consegue tocar. Então, eu fico um tanto quanto apreensivo, mas também agradecido pelo o que foi feito aqui durante esses debates, essas palestras, essas lives fantásticas. Só tenho a agradecer, Cláudio. Isso foi tudo gravado, eles mandaram hoje à tarde, eles estão aqui na live. Como eu não tinha como ter a Eu aqui pedindo participação... para ele falar mais alto. Enfim, então não tinha, né? Mas deu para ouvir bem? Eu não consegui ouvi-lo quase nada, Ladinho. Se você puder dar uma brifada, eu super tentei, mas não, ele fala que não consegui. Medo de como essas imagens estão por aí, dessa quantidade de selfies, de nuvens, né, que são fabricadas diariamente, né, de como tem causado angústia, né, de como essas imagens elas são importantes, mas ao mesmo tempo como elas causam pavor, né, sim. Vamos dizer assim, da quantidade desses registros, né, que a gente está tendo ultimamente. Quer dizer, não há só um dia só que a gente não esteja registrado de alguma forma na rede, né? Seja no elevador. Eu percebi que meu irmão sabia que eu tinha ido na minha casa, porque tem câmera na rua, tem câmera isso aqui no interior do Rio Grande do Norte. Tem câmera no beco que chega até minha casa, tem câmera dentro de casa, então você acaba sendo o tempo inteiro tendo essa radiografia, né? Era sobre isso, ele fala sobre esse pavor. Pois é. Bom, enfim, então quero mais uma vez me desculpar, eu, enfim, não atentei, óbvio, né, para o fato de ter sido, das perguntas, né, terem sido gravadas, mas enfim, o que eu acho que a gente pode falar, né, sobre isso, e sobretudo alguma coisa que tem sido alvo de uma discussão, assim, muito reatualizada, né, sobre a tecnologia como um dispositivo, né, de controle, de poder, né, a questão da geolocalização, né, que você acabou de falar, o Aladim, né, do controle, que se a gente não desativa, por exemplo, celulares, né, a gente
tem os nossos passos todos, né? Enfim, compartilhados, né? Comum a gente, eu lembro daquele Foursquare, né? Fulaninho entrou na farmácia, fulaninho saiu da padaria, sabe lá mais Deus o quê. Acho que isso é um fenômeno, né, que o Foucault já tinha, mas sobretudo, né, não só o Foucault, mas o Deleuze, né, falava sobre a sociedade de controle, né, de como a tecnologia aparelha, né, uma série de dispositivos de controle e, claro, controle é poder, né? Mas como isso, o que eu acho que é interessante para a gente pensar, e por que eu falei que isso tem sido atualizado na pandemia? Isso não é vendido, né, como controle, né? Isso é vendido de uma outra forma, né? Isso é vendido como a possibilidade de todos nós termos, numa sociedade, repito, né, de espetáculo, um papel protagônico. Porque na hora que você participa, por exemplo, de um Big Brother, ou na hora que você, né, publica uma série de vídeos numa rede social e os edita da maneira como bem desejar, você é o protagonista, né? Então, essa questão da cultura da celebridade, né, isso faz com que o sujeito se sinta também muito importante. Eu falava lá na Masterclass, vou repetir, porque eu acho que é pertinente, né? Quando eu cito a Sibília na questão do corpo pós-orgânico, e que ela define o sujeito contemporâneo, né, como uma ode, né, como é que ela diz, meu Deus do céu, é o show da extimidade, né? A rede, ela é o palco onde nós exibimos e ostentamos a nossa intimidade, a nossa cotidianidade mais comezinha, tá? E certamente a gente não vê isso, veja bem, nas redes sociais, como algo opressor, como um controle externo. Agora, no entanto, olha que curioso, se a gente pensar como o Ocidente tem vivido esse controle em contraposição ao Oriente. E por que eu estou falando isso? Porque tem um filósofo que eu gosto, está muito em voga, que eu gosto muito, que é o Han, né? O Byung-Chul Han, e que, embora seja coreano, né, já reside, dá aula, enfim, né, na Alemanha há muitos anos, e que fez uma análise que eu acho que é muito pertinente, falando sobre os países que mais foram bem-sucedidos no combate à Covid, ou pelo menos, né, na contenção da contaminação do vírus, em contraposição àqueles que, né, a questão do controle aí, né, através da imagem, é vivenciado, como no caso da gente aqui, como nos Estados Unidos, né, como uma interferência nos meus direitos individuais. Então, veja, para um sujeito, né, chinês, coreano, um sujeito de Singapura, você abre mão, e acho que isso é uma questão bastante contemporânea, já trazida por Bauman, né, a questão da modernidade líquida, você abre mão da sua liberdade para ter a garantia de alguma coisa. Na pandemia, a garantia é o quê? De uma política ou de uma estratégia eficiente de controle de uma peste. Ou você não aceita, reivindica, e aí você tem, acho que talvez o exemplo mais paradigmático e assustador, não sei se vocês, né, estão assistindo essa live já viram, mas rolou, né, tá rolando, é quase que um experimento social feito por 2 rapazes na Califórnia, com abordagem de pessoas na praia de Santa Mônica, em Los Angeles, absolutamente, não tem nada panfletário, cordial, educada, nada agressiva. E eles propõem às pessoas, olha, você gostaria de usar uma máscara? Nós estamos aqui distribuindo máscara, custo zero. Se a gente observar, e isso é que é assustador, a reação das pessoas em face desse simples oferecimento, eles não estavam ali panfletando, eles não estavam esculhambando quem não usava máscara, eles não estavam com nenhuma atitude agressiva. Eles só estavam, não só distribuindo, eles estavam perguntando no calçadão quem gostaria, então eles abordavam as pessoas. E o discurso, né, via de regra, era esse, né? De achincalhamento, de ameaça. E aí você fala, mas
O que é isso, gente? Né? Fruto, obviamente, né, quando a gente percebe dessa politização, digamos assim, da pandemia. Mas o que que eu estou querendo, por que que eu estou trazendo isso aqui e o que que isso tem a ver com a fala do Custódio, a pergunta, de se sentir ameaçado, de ter uma reação que a gente pode, a grosso modo, sintetizar como mal-estar. As imagens, né, essa profusão de imagens que nos chegam e que nos atravessam, elas são muito agressivas. Quer seja a imagem no momento, né, da catástrofe, de uma realidade apocalíptica, distópica, do número de mortes, né? Eu posso negar isso delirantemente, ou eu posso ficar, né, traumatizada, me sentir, né, em risco, mas defender o meu direito individual de, né, não usar máscara, ou ficar, né, não me isolar. Ou eu posso, como eu dizia, né, me sentir, que é o que acontece, né, em outros lugares, né, sobretudo no Oriente, fazer uma adesão, né, não sentir esse controle como uma invasão, entender isso como uma estratégia eficiente, né, para que eu me sinta segura. Então, essa é a grande questão, quando a gente pensa a questão das imagens, do controle, da sociedade de controle, do uso que é feito, da virulência, né, do que tem de subliminar. Basicamente trabalhar nesse eixo, né, entre segurança e garantia. Por que eu acho... qual é a questão aqui da imagem, no tocante a profusão de imagens que a gente recebe, no tocante à forma como a gente se apropria da nossa própria imagem, né? Que é o que pode gerar mal-estar. A ideia, como eu disse anteriormente, né? De uma profusão, um excesso, né, de imagens. E veja bem, eu disse de imagens. A imagem, ela não vem com filtro, né? Eu é que vou ter que decodificar, fazer esse deciframento. De qualquer maneira, quando a gente isso a publicidade já faz uso, né, há muito tempo dessa estratégia, uma imagem repetida à exaustão vira o quê? Vira não só o novo normal, mas vira uma verdade. Então vejam que interessante, quando eu me exponho, quando eu estou exposta a uma profusão de corpos emagrecidos, distantes, ideais, né, isso gera o quê? Gera com que eu falava aqui anteriormente, o sentimento de inadequação, o sentimento, né, de estar aquém do que eu deveria, mas gera também um consumo, para que eu consiga me aproximar. É nesse mal-estar gerado que está a relação do sujeito contemporâneo com a própria imagem, quando ela se vira como um duplo contra ele, né, uma coisa persecutória. Mas também está toda a relação lúdica que ele pode desenvolver através das tecnologias. O que eu acho, para dar uma costura aqui que eu estava querendo fazer, como é que eu penso isso tudo com a videoinstalação, por exemplo, produzida pelos alunos depois da Masterclass? É uma bela costura, uma bela articulação de um outro aspecto que a gente não tratou aqui, que é um conceito do... oh, meu Deus do céu! É um conceito do Marc Augé, perdão, que vai dizer do enraizamento do sujeito e de como a imagem que ele tem de si está intimamente ligada com a geografia, com o lugar de origem dele. Tá? E isso fica muito claro na videoinstalação. Você tem diversas expressões subjetivas, como é que cada um dos meninos, dos alunos, percebe, brinca com a própria imagem, mas você tem um fio condutor, que é a questão da religiosidade. Isso aí não tem como a gente deixar de notar, né? E aí você tem a tecnologia que vai brincar, não só como vai fazer um belíssimo acabamento na edição, né? Dessas N narrativas, de modo que elas fiquem fluidas e a gente não sinta, né, a quebra, mas, ainda que paradoxalmente sejam bem clipadas, né, tem essa estética bem contemporânea, mas, sobretudo, esse elemento central, e aí eu me sinto muito confortável para falar isso, porque como
né? Somos todos brasileiros, mas a gente sabe, né, que num país continental tem N regionalismos. Então eu fiquei extremamente emocionada com o vídeo, porque alguém do Sudeste, olhando para um vídeo que traz tão fortemente uma cultura, né, não só nordestina, com elementos fortíssimos, né, não só a questão do sertão, mas do folclore local, mas traz fortemente também esse elemento que eu acho que é um elemento de centralidade, que é o evento, né? O evento religioso, cultural dos Negros do Rosário, que marca tão fortemente a cultura de Caicó. Então, isso me emociona sobremaneira, porque eu entendo como um mosaico, ou como absolutamente multifacetado, né? Vários olhares muito criativos, não só para si, mas para algo que afeta a todos, que de alguma forma convivem ou estão expostos, né, com a cultura desse lugar. E isso é muito interessante, sobretudo se a gente pensar que com o que não podia ser feito até um tempo atrás. Né? Se você pensar a rede como uma possibilidade de espraiamento, né, e compartilhamento de algo que é local, né? E isso ganha, quer dizer, isso perde as fronteiras. Então, veja, é um paradoxo interessante, né? Eu penso nesse vídeo como algo muito particular de um lugar e, ao mesmo tempo, representativo de uma cultura que como eu disse, clipada, toda recortada, que favorece fragmentos ao invés de um todo, mas que tem uma linha narrativa que vai ser costurada a partir da religião, que a gente sabe que né, a questão do religar, enfim, né, tudo que está no étimo e na etimologia da palavra. Talvez, não sei se é o único, nunca né, a gente nunca esgota, né, sempre um olhar particular sobre uma composição, uma produção artística dessa, mas eu fiquei ali nesse par dicotômico, né, tomada pelo regional versus o universal, e como a arte consegue transcender isso, né? A gente não colocar ali numa gaveta, não normatizar, não engessar, né, uma obra e enfim, né? E ela ser ao mesmo tempo fruto de algo tão particular e tão múltiplo. Não sei se era isso, né? Não sei exatamente o que vocês estavam esperando, ou sobretudo o Custódio, quando faz a pergunta, mas eu penso a arte nesse sentido como a única, ou pelo menos a mais bem-sucedida possibilidade desse sujeito escapar a essa opressão, né? É ele poder devolver através de uma narrativa imagética algo que a gente sabe que na cultura, né, pelo menos dos últimos 30 anos, pode ser bem opressivo, porque tem um uso, né, muito a propaganda. A gente sabe que a propaganda tem um uso político, né, e a arte subverte isso. Não que ela não possa, pelo contrário, né, há inúmeras correntes que acreditam que a arte é sempre política. Mas, de qualquer maneira, não no sentido que eu estou usando aqui, né, de manipulação, é nesse sentido. Ela para a psicanálise, por exemplo, a saída por excelência sublimatória, né, onde o sujeito consegue elaborar ali uma série de conflitos sem esse imperativo do gozo, que o faz ficar repetindo, que é o que o consumo faz, né? Eu sinto aquele vazio, aí dali a pouco eu consumo alguma coisa, me sinto plena, daqui a pouco eu me sinto esvaziado de novo, aí eu consumo de novo. A arte não. A arte, ela opera, ela tem uma outra economia ali, pulsional. Enfim, falei demais. O que mais? Pergunta. Joana, só para retificar, você conheceu os Negros do Rosário, mas essa festa que está acontecendo é a festa branca da cidade, é a festa da padroeira, que é da Santana, né, que é a avó do Jesus. Por isso que há também um diálogo ali com há meio que uma divergência entre a festa dos Negros do Rosário, que é uma festa, acaba sendo uma festa muito pequena, que foi o primeiro salão lá que você viu, e essa que é a festa dos brancos, que é a festa da Santana. Também que é interessante. Essa é grande? Porque é grande, essa é bem maior. E há essa discussão também. Eu vou colocar a próxima pergunta, se você não estiver ouvindo bem, eu terei o... Eu sinalizo, pode deixar.
tá bem? Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o Tiago. Tiago. O Tiago é de Minas Gerais, mas está morando em Natal, nossa capital, aqui, a capital do Rio Grande do Norte. Boa noite, Joana. Boa noite, Aladim. Boa noite a todos que estão participando da live. Joana, no último encontro que a gente teve na Masterclass, foi muito bacana a forma que você relatou a interferência ou a participação, na verdade, que a arte pode ter nessa construção do ideal de beleza, que variou, na verdade, na história da humanidade. Em cada época da nossa história, a beleza era vista de uma forma. Como que você entende ou considera ou analisa que as artes hoje, as artes plásticas, as artes visuais e tudo mais, uma arte, digamos assim, mais elitista, contribui para essa visão? E como que as artes mais populares e até mesmo televisão, novela, que você acha que elas estão colaborando, positivo ou negativamente, para essa imagem que a gente tem da beleza e automaticamente para a imagem que a gente tem da gente mesmo nesse processo? Um abraço, tchau, tchau. Esse deu para ouvir bem direitinho. Isso aí eu não vou fazer feio. Vou te perguntar. Aladim, pois ele faz ele marca, né, essa diferença, essa dicotomia entre uma arte mais elitista, culta, e essa popular, naif, sei lá, enfim. Como é que eu acho que isso interfere? Então eu vou puxar aqui como é que eu acho através do meu segundo livro, O Que Corpo Eu Vou. Eu não trato especificamente da arte, mas eu trato dessa distinção, desse contraste entre uma estética das classes dominantes e uma estética em contraposição das classes populares. E onde há uma claríssima distinção, né? E toda uma cosmologia e uma hierarquia de valores muito, muito distinta. Pois bem, eu acho assim que a gente deve partir de um ponto em comum. Um ponto que arrisco dizer até que é democrático, né? O discurso do culto ao corpo ele é democrático no sentido de que ele tem penetração. É só você olhar, eu trabalhei muito tempo em hospital público, né? O nome da saúde pública, depois de ter vindo do âmbito enfim, né, da saúde privada e via na mesma proporção nos hospitais públicos, filas, né, de espera de anos para fazer lipo, colocar prótese de silicone, enfim, ou seja, nas classes populares. Igualmente, comecei minhas pesquisas avaliando, né, enfim, fazendo etnografia, digamos assim, de academias de ginástica do asfalto e depois observei essas mesmas academias na favela. De novo, observava uma mimetização, uma reprodução da cultura dominante. Mas, no entanto, não nos enganemos, não é uma mimetização pura e simples. Ela é uma mimetização criativa, né? Ela é uma apropriação criativa e que nessa apropriação traz, né, uma série de elementos que não são da cultura original, né? E, aliás, diga-se de passagem, que é o que a gente observa muito comumente, né, num país marcado pelo sincretismo, no Brasil, né? A miscigenação, o sincretismo, quer dizer, a recombinação de valores, né, de culturas distintas que dão uma outra coisa, né, um outro produto. E assim eu acredito com a arte. Quer dizer, claro que eu acho que tem elementos claríssimos na cultura popular de contestação, mas no recorte que eu faço das minhas pesquisas, que é a questão da estética e da beleza, o que eu observei, a grosso modo, para não fugir muito da pergunta do Tiago?
Você tem um imaginário, né, em relação ao uso, aos usos do corpo, a percepção, né, desse corpo e do seu lugar, né, simbólico, social, que é muito distinta, né? Haja vista que você tem uma estética das classes dominantes, que é essa estética da privação, essa estética da disciplina, isso que eu sempre costumo chamar a atenção, citando Jean-Jacques Courtine, que é um antropólogo, enfim, famoso, aquilo que ele nomeou de um calvinismo revisitado. Ele diz que a cultura, né, na cultura dominante, o padrão estético atual ele é o da pastoral do senhor, né? Ele é um modelo no qual o sujeito se submete a uma série de protocolos corporais, extenuantes, né? A práticas de privação, de ascese corporal. Você vê, são todos termos também dentro da religião, né? Não são jejum, até são, né? Hoje em dia você tem um jejum intermitente, toda uma dietética restritiva, para depois, né, ao modo protestante, ele se permitir expor esse corpo em praça pública, né, na arena, que é a praia. Né? Ele faz uma análise, inclusive, carioca, né, de qual é o corpo que você deve ter no Rio de Janeiro. E aí, claro, você tem as figuras que são reificadas, né? Quem melhor atende a isso. Vai poder, né, ter a premiação de ostentar esse corpo publicamente. Isso nas classes dominantes, né? Então você tem esses valores morais muito bem marcados. O ser será definido como uma resultante da disciplina, da obstinação, né, da privação. O que você observa nas classes populares? Você observa o corpo, que é muito mais sinuoso. É um corpo, né? Não só sinuoso, corpulento, um corpo que ostenta, inclusive em público, a própria gordura, que no caso das classes dominantes é alvo de vergonha. E por que é assim? Né? Porque as coisas não acontecem à toa, né? Você não tem códigos de comportamento coletivo, eles estão ancorados em crenças, né? E é o que eu sempre repito, né? Enfim, desde o lançamento desse livro, você tem um imaginário social no Brasil, ainda muito fortemente presente, apesar, é sempre bom ressalvar isso, lembrando os estudos do, né, grande Josué de Castro. Enfim, um sociógrafo, como nutrólogo, né, muito famoso, cujo livro talvez mais famoso seja Geografia da Fome. E o Brasil, por que eu estou falando isso? Migrou nas últimas décadas de um país de desnutridos para um país de obesos. E não necessariamente o sujeito obeso também não é desnutrido, mas esse é outro papo. De qualquer maneira, isso nos dá uma pista de que a fome no Brasil é um tabu, né? De que a miséria associada a um corpo muito magro, ou seja, a magreza excessiva é, então, neste extrato da população, muitas vezes decodificado, associada à falta de prosperidade, né? Grossíssimo modo. Então, corpo magro demais é sinal de que a gente está passando fome, está passando dificuldade. E isso vai fazer toda a diferença do mundo, né? E aí, juntando com aquela questão da geografia, né? do não lugar, do Marc Augé, quer dizer, o corpo das quebradas, o corpo da sobrevivência, o corpo da malandragem, esse corpo ele não pode ser tão reto, tão rígido. Ele tem que ter uma malemolência, né? Ele tem que ter outros atributos, outros adjetivos para sobreviver, para vingar. Então, veja que coisa interessante, né? Você tem todo um quadro mesmo, né? Uma hierarquia de valores, um imaginário social ancorado em um passado histórico de muita desigualdade, muita miséria, muita privação. E é muito curioso, então, justamente nesse extrato da população, a privação excessiva, né, do corpo sequinho, de conseguir ter caráter para não comer, né, não se render aos prazeres, digamos assim, da boa mesa,
não viceje da mesma forma, né? Não à toa você tem também como um elemento de ostentação, e olha que coisa interessante, se nas classes dominantes você tem a ostentação do corpo, né? Como obviamente, né, um produto de um caráter modelar, nas classes populares o que você teria seria a ostentação da prosperidade. E a ostentação da prosperidade, ela vai se dar, ela tem um marcador que é muito claro, que é a comida, né? A comida é uma dádiva. Então, o churrasco na laje, vou botar água no feijão, vamos, né, fazer esses rituais de comensalidade, né? Quer dizer, tudo que é comemorado, que é festejado, que é celebrado, através de rituais coletivos ligados à comida. Então, isso está ligado à prosperidade, à celebração. Então, vejam, nesse contexto, o corpo não será tão emagrecido. Ele vai ser possível, tá? Você ostentar, e ostentar porque moralmente você vai fazer uma outra avaliação subjetiva desse corpo, né? Onde um excesso de carnes não é pejorativo. Então, acho que talvez esse seja o contraste mais significativo para trazer aqui em relação também à arte. Ana, desculpa. Diga. Nossa live vai cair agora, a gente vai ter que fechar e voltar. Nossa, como passa rápido. Porque esquece, a gente tem 4 ou 5 perguntas. E aí o que você vai fazer? Vai terminar e vai começar outra? Vou terminar e vamos começar outra, tá certo? Tá ótimo, então tá. Sigamos.